E aí, galera? Olha só, cara, eu prometi pra vocês ano passado que eu ia trazer algumas novidades aqui. Se você depois der uma olhadinha lá no canal Top News Brasil, você vai ver uma introduçãozinha que eu mostrei aqui, o novo equipamento, que não vou mostrar nesse vídeo, mas eu tô inaugurando aí hoje um novo sistema de áudio aqui. E uma das surpresas que eu comentei com vocês no ano passado, agora eu não me lembro se foi com a Lala no Top News Brasil ou se foi aqui no Leilão Portes 3, que eu ia começar a trazer especialistas em áreas, né? Como na área da saúde, na área de pesquisa, enfim. Eu trouxe o ano passado aqui um astrônomo, Caramba. Foi online, mas eu entrevistei Sérgio Sacani, ainda hoje falei sobre isso, e hoje tô trazendo aqui o Flávio do canal Flávio Harley, professor de história. Ô, cara, professor de história. Vamos conhecer rapidamente a vida dele, aí a gente vai entrar no papo de política, mas calma. A política que a gente vai falar não é a política atual, se bem que de vez em quando a gente vai dar uma pincelada. Eu quero fazer aí algumas analogias, né, pra gente chegar aí a pelo menos um bate-papo gostoso e a gente retirar alguma coisa disso. Faz tempo que eu não vou na aula, né, professor? Faz um tempo já que eu não vou em aula. Mas quando eu saí da 8ª série, que por motivos de força maior eu tive que partir para trabalhar, eu não parei de estudar história. Até hoje eu sou um apaixonado. Às vezes eu fico garimpando no YouTube para achar um documentário que eu não tenho assistido ainda. Até aqueles fakes do Story Channel eu assisto, que você sempre, sabe, você sempre acaba pegando alguma coisa. Primeiro vamos começar assim. Você leciona aqui em Joinville, só lá no George Keller ou em outro Eu sou professor há 9 anos no estado de Santa Catarina. Eu sou graduado em História, já lecionei Filosofia, Geografia, Sociologia, porque a nossa área da História ela tem alguns paralelos. Eu fiz alguns cursos, alguns cursos extracurriculares. Eu fiz alguns cursos extracurriculares, isso... Não estou dizendo que eu sou o cara, mas digo que isso nos dá domínio. Mas você está especializando lá na área, né, cara? E aí, a história, principalmente, esse que foi a minha grande paixão, a minha vocação, como diria um grande amigo meu, quase um sacerdócio, ser professor. Pois eu não vou lembrar o nome da minha professora, mas da 6ª até a 8ª série, lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul, eu tinha uma professora de história e ela sempre ficava depois da aula conversando comigo, perdia um tempo ali para tirar as minhas dúvidas. Nossa, é incrível. Porque eu estudava até um tanto ali e aí eu não ficava satisfeito. Eu já vou começar te dizendo assim, eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar o nosso bate-papo. Beleza? Se você ganhasse um prêmio, você já saiu do país? Não, ainda não tive essa oportunidade. Então, eu só fui no Paraguai. Que é miçangue. É miçangue. Então, mas assim, ó, se te falasse, Flávio, você ganhou um direito de você visitar qualquer lugar do mundo, um lugar só. Sim. Pra você ficar um dia inteiro lá, vai ter guia, você vai poder aproveitar bem a parte histórica daquele local. Qual é o local que você escolheria? Nossa, já pensei nessa pergunta várias vezes e até já fiquei sem resposta, mas hoje eu sei. Porque hoje eu iria pro Egito, né? Eu iria pra Cairo, arrepiei, cara, porque eu iria pra Cairo. No Museu do Cairo agora. Sim, eu ia conhecer Gizé, tá? Também. O Giza, enfim. As pirâmides de Gizé. Isso, eu queria conhecer toda a história de Ramsés II. Também, Novo Império. Sou apaixonado pelo Novo Império. Então, tipo, a história do mundo, ela, se você parar pra pensar, por isso que tem até uma brincadeira que os professores falam pra gente quando o aluno pergunta, pra que estudar isso aí? Faz tanto tempo que aconteceu, mas é estudando o passado que você se prepara pro futuro. Exatamente. Vendo o que aconteceu no passado, você tira o que é bom, repete o que é bom, ignora o que é ruim, cara. O que não funcionou, a gente desiste. Exatamente. Né? Então, olha só, vou começar já agora com o nosso conteúdo de hoje. Professor Flávio, é o seguinte, ele é gamer, tá, gente? Vai gravar mais vídeos aqui comigo. Olhando para a política nacional de hoje, onde você tem essa polarização, sempre estou falando aqui no meu canal, sempre estou falando no Facebook, que sabe que é muito polarizado, que tem aqueles extremos que não fazem bem para a saúde, sabe? Que aí as pessoas até perdem o foco, porque em vez de elas estarem pensando num futuro objetivo para o país, eles estão com guerrinha, sabe? Eles estão politicando o negócio, partidarizando, sendo partidarista, né? Ideologizando. Isso, vestindo a camisa lá da ideologia que eles escolheram, e aí o outro, que é munícipe, que nem ele, que mora na mesma cidade, ou mora no mesmo estado, ou no mesmo país, que é irmão de pátria,
passa a ser inimigo, porque você tem... Agora, como que era no passado, professor Flávio? Faz um resumão assim, né? Porque claro que você não mandei você se preparar, e ele nem sabia sobre o que a gente ia conversar. Mas me fala um pouquinho, vamos lá para a Idade Média. Antes, a gente vai falar do Egito, mas calma aí. Vamos lá para a Idade Média. Me fala como que foi, né, resumidamente, quando a igreja começa a perder espaço para digamos assim, para Roma bélica mesmo. Assim. Na Antiguidade ou na Idade Média? Na Idade Média lá. Na verdade, a questão bélica sempre foi muito forte na Idade Média, principalmente porque ela veio daquela Império Romano com a deposição de Rômulo Augusto e ela vai começar com a chegada dos povos bárbaros que vão se fundir com os 10 povos romanos. Sim. E a igreja vai fazer essa transição, só que é muito cruel, mesmo principalmente esses bárbaros, eles eram selvagens. Sim. Né? Então a igreja vai tentar iniciar esse processo de transição, convertendo o rei Clovis da dinastia merovingia dos povos francos. E aí, somente através da ascensão da segunda dinastia, que é a carolíngia, com Carlos Magno, primeiro Carlos Martelo, depois o Carlos Magno, que aí forma o Sacro Império Romano Germânico. Aí a igreja consegue realmente ter o maior controle sobre esses povos bárbaros. Então, aí que tá o ponto. A gente está falando aqui de uma política religiosa, onde o domínio era um domínio religioso na época cristão. Sim, cristão, igreja primitiva, igreja católica, apaixonada. Isso, cristã. Aí a gente tem já um segundo problema. Começa a se aumentar os muçulmanos que tinham ajudado, que já haviam ajudado os cristãos, claro, escondendo o cristão na época. Sim, até mesmo com a filosofia de Platão e Aristóteles, os muçulmanos que guardaram, porque ninguém sabe como aconteceu da igreja da civilização ocidental ter perdido isso. E nós tivemos acesso, acho que São Tomás de Aquino e o próprio esqueci o nome do outro agora, os dois maiores teóricos da Igreja Católica, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles vão ter contato com eles, vão ter acesso a esse material, tanto que toda a base da teologia católica é baseada em Platão e Aristóteles. Sim, sim. Então, se não fosse, de certa forma, por eles, e outro, até o que nós vamos ter das grandes navegações, se não fosse por esses muçulmanos... nada tinha acontecido. Mas assim, aí de repente o Papa... Primeiro ele era o governante máximo de todo... Imperador. O imperador de tudo, né? De repente, ele começa a ficar só com a Santa Sé, por isso que eu estava dizendo para você, com a Santa Sé, ele passa a ser o líder máximo da Santa Sé, tá? E ele passa a ser o presidente do país-estado do Vaticano. Isso. Certo? Mas também depois. Isso, não, bem depois, mas assim, ó, eu quero, né, pra gente pular claro, o meio. Muitos séculos isso. Aí o que acontece? De repente ele vê que os muçulmanos, eles estão meio que... Eles estão ilhados ali, na verdade. Ilhado, mas vai chegar lá no século 1492, que é quando a Europa conseguir se libertar dos muçulmanos. Eles fazem as cruzadas, através das cruzadas. Sim. Então, mas até aí... séculos de dominação. Até aí, você consegue entender, até a gente vai ter que ir pro Egito agora, para fazer sentido o que eu tô falando aqui, porque você começa a ver que é tudo ideologia enquanto nação, enquanto povo. Mas o catolicismo, o cristianismo ficou espalhado. Tá, ele ficou espalhado, mas não importa. Importa que a palavra do Papa era a última palavra. Sim. Então não importa. Eu acho assim, ficou... Roma se sentia a máxima, mas na verdade o Papa, ele era a máxima. Porque enquanto Roma tinha lá o domínio romano, ele já estava espalhado. Vamos voltar para o Egito. A parte histórica da escola, a gente não aprende, não lembro agora, mas eu acho que a gente não aprende muito lá a questão da fuga dos hebreus do Egito. Ou aprende? Aprende. Eu, por exemplo, esse ano vou falar sobre hebreus. Eu geralmente falo muito no primeiro ano. Sim, que eu falo com maior... Então, porque eu não me lembro, porque faz tempo que eu estudei, tá, gente? Faz um bom tempo. Eu também. Mas assim, mas você tem que praticar, né? Mas assim, gente, por que eu tô perguntando de hebreus? Não pela parte religiosa, a ideia aqui não é essa, a ideia aqui é a gente falar de história. Sim. Mas eu sempre, quando eu falo um líder, não tem como você não lembrar de Moisés. Você também. Pensei em lembrar não tem como você falar. Legislador. Sabe? Ele era o legislativo,
Sim. Ele era o executivo e o judiciário. Uai, exatamente. As 3 esferas estavam contidas nele. Já há muito tempo que ele vinha preparando o sobrinho, se eu não me engano, dele. Na verdade não é nem sobrinho, era o Josué, que era, se eu não me engano, acho que o Josué é até outra tribo, mas era alguém próximo Isso, a ele. ele era meio que de criação ali da família. Então, ele já vinha preparando o Josué para ser ali a parte do exército. Sim. Que ia ser o cara que ia continuar, né? Sim, que ele passar se a gente pegar a parte histórica que a gente tem lá no Antigo Testamento, a gente sabe que depois Moisés entrega para ele. Mas vamos voltar para o Egito. Tá? O Egito, ele se considerou por muito tempo a máxima do que existia de força bélica militar da época. Com certeza. Né? Então você tinha o Alto e o Baixo Egito e toda aquela região ali dominada, e eles foram dominando povos, hetitas, os etíopes, né? Os hebreus até dominam uma parte da região. A parte semita, acho que toda, né, cara? Não sei, mas eles chegam ali até do norte da África, eles vão até ali no Oriente Médio. Eu tô acostumado com o microfone perto de mim, deu um tapa no microfone aí, vocês me desculpem. Mas, então, aí, agora vamos fazer o relógio do tempo correr lá no Egito. Beleza. O Egito, eles vão vencendo. Chega um momento, tá? Eu não me lembro se foi Ramsés, não me lembro quem, mas teve um que passou de politeísmo, ele passou para um deus único. Um pouquinho antes do Ramsés foi o Amenófis IV. Isso. O Akhenaton. Isso, Akhenaton. Aí ele passa a adorar ao Sol, é isso? Isso, o deus do disco solar. Akhenaton. Isso. O disco solar. Por que eu tô falando isso? Eu tô tentando mostrar para vocês se você olhar a dominação egípcia, a gente está falando de uma coisa que era os Estados Unidos, que era uma coisa intransponível. Só que aí o tempo foi passando, aí tem um monte de controvérsia, mas que o Egito gastou muito com aqueles grandes monumentos deles, que eles passavam mais tempo gastando, porque diferente do que diz os textos bíblicos, o que os arqueólogos encontraram lá foi um pessoal que trabalhou e ganhou muito bem para fazer aqueles monumentos. Sim. Eles ganhavam muito bem. Agora, se tinha lá um povo semita que era realmente escravizado, aí a gente não sabe. Tem só especulações e fake news dos canais de televisão. Exatamente. Mas assim, falando historicamente, a gente não tem. A gente tem ali alguma coisa que pode ser que existiu realmente uma tribo hebreia presa lá dentro. Não estou dizendo que é mentira nem que é verdade, tanto que eu creio na Bíblia, sou cristão, mas a história, ela é viva. Você consegue mapear boa parte da história. Sim. Então o Egito que ganhou dos hetitas, se não me engano, 2, 3 guerras. 2, 3 guerras, até que a última grande guerra, Ramsés vence e faz um pacto de paz e acabou a guerra. Tá, mas lá no futuro, uma das tribos que vencem o Egito, se não me engano, é os hetitas, né? Os hetitas, eles dominam. Na verdade, vão ser 3 guerras. Na segunda, ele perde, ele quase morre praticamente. Ele faz até um painel. O painel tá lá para quem quiser exatamente. ver. Existe o painel. Tem um painel que ele mostra que ele tá lá na biga dele lá. Isso. Só que na verdade ele perde a batalha, né? Eu não lembro o nome da batalha que eles tiveram. E aí ele a salva, assim, e por final nós vamos acabar com essa guerra que tá acontecendo. Né? Na terceira batalha, o cara é brilhante. O cara teve quase 100 filhos, o cara veio quase aos 90 anos. Pois é, ele não morreu. Sinal de ele não morreu lá na travessia do mar. Não, mas assim, olha... É verdade. Existem controvérsias, tá, gente? Há quem diga que foi Joseph, há quem diga que foram outros faraós, tá bom? Hollywood. A especulação que foi até filhos do próprio Ramsés. Hollywood é que faz você achar que é Ramsés II, tá bom? Não tem na Bíblia. Na Bíblia só diz o faraó. É porque tem a cidade que eles estão fazendo, que é a cidade de Pi-Ramsés, Pitor-Ramsés. E aí associa que tenha sido ele. Mas não há nada que decide que tenha sido realmente faraó. Agora vamos lá. Então o Egito começa, ele perde... Cara, é triste falar isso. Mas mas aquele grande exército intransponível, de repente é dominado por não sei quem. E quem foi os últimos donos do Egito?
Os gregos, né? Não, os romanos. Foi os romanos. Porque teve uma dinastia de faraós gregos, né? Sim, mas aí quando você chega... Pô, a Babilônia dominou o Egito, sabe? Até a Síria, na Batalha de Kadesh, foi o último momento dos egípcios. Como é que é o nome lá do sírio lá? Acho que é o Sargão, não lembro qual foi o faraó. Então, mas você vê... Então a história mostra pra gente... A história mostra pra gente que as coisas, elas não são eternas. Você consegue... Nada dura pra sempre. Nada dura. Você consegue... e olha que na época a gente não tá falando de negociações, a gente tá falando de guerra. Era tudo na guerra. Você levava... Corpo a corpo, homem a homem. Sim, você levava o teu... Era uma mortandade incrível. E você tinha que saber que depois disso você tinha que ter alguma coisa para defender aquele local que você dominou. Sim. Então tem tudo isso. Tem toda uma logística. Tem toda uma logística para isso acontecer, né? Até se fala-se que, voltando no Ramsés, que ele tinha, os ataques dele eram coordenados em alas e tal. Sim. E ele não é igual no videogame, não. Não, você é muito estrategista, sim. Você vai linear, não é igual o God of War lá que o cara vai... Seria interessante, mas não. É até mais brilhante, digo que é até mais brilhante. Então, aí eu volto, tá vendo como a gente ia voltar pra Estaca Zero? A gente fala de Roma, os romanos. Os romanos, eles... qual foi a área que eles dominaram? Pegaram toda a região ali do Mar Mediterrâneo, tanto que eles chamavam de Mare Nostrum, pegaram o Oriente Médio quase até a Índia, tá? Pegaram, assim, toda a parte da Europa Central, tá? Até a Península Ibérica ali, Espanha, quando tinha Portugal, Espanha com H, Espanha. Eles pegaram, assim, um dos maiores impérios do mundo, a gente só perde pro Império Mongol, lá da dinastia do Gengis Khan, e depois pro Império Islâmico. Pois é, eu ia falar dos mongols, mas por que eu resolvi não falar? Porque aí você já está falando de uma parte oriental. Foge do nosso alçado. Aonde... Mas também dá para fazer uma analogia. É bem Extremo Oriente, né? Dá para você fazer uma analogia, porque Gengis Khan também foi um Moisés. Porque ele foi um cara que dominou, né? O sonho dele era dominar a China. Sim. Né? Ele acaba conseguindo, né? E cadê? Então você vê que na história ninguém é eterno. Você tem acontecimentos cíclicos, certo? Agora, sem a gente não para por aí. Mas a gente traz para os dias de hoje, Flávio. Você tem uma política externa através da ONU e tal. Você tem guerras, né? Como está acontecendo agora lá, essa guerra triste pra caramba. Agora, todo dia eu falo deles, agora fugiu o nome da cabeça, mas tá toda hora post ali, com vídeos da criançada lá sofrendo. É na Síria, não é? Na Síria. É na Síria, né? É os refugiados sírios. Isso. Então, gente, sabe? Então as guerras não pararam, né? Mas elas foram reduzidas, porque naquela época eram guerras continentais, eram coisas gigantescas que varriam territórios, né? Então, hoje, você tem uma política mais pacifista, podemos dizer assim, ainda existe guerra, mas a ONU, ela meio tenta, que... mais que ela falha em alguns pontos, na parte do secretário, ali, pessoal da defesa ali, de Secretaria de Segurança ali, consegue dar uma orquestrada, mas... Na prática mesmo, a gente vê aí a Venezuela sofrendo e você não tem uma punição enérgica. Eles fazem sanções econômicas. Então você tem... Coisa, né? Só que assim, aí realmente você vê que partir para a guerra é uma última coisa que a humanidade atual faz. É o último recurso do último recurso, né? Aí você pode pegar a Guerra do Golfo, por exemplo, onde você tem ali a parte econômica e aonde você tem um país, né? Digamos assim, um país-chave, que seria os Estados Unidos, né? Nas últimas guerras todas aí, você tem a Síria, acho que não sei, porque não estou me envolvendo muito, não tem tempo para ficar estudando isso. Mas você tem, vamos lá, você tem ali do Rambo lá, como é que é lá? A guerra do Afeganistão, né? Afeganistão também, mas dos soviéticos. Antes ali tá falando do Vietnã? Vietnã. Você tem lá Vietnã, a Coreia, lá as Coreias. As Coreias, verdade, né? Guerra Fria. Então você tem Saddam Hussein, você tem ali, né, Bagdá, né? Bagdá, você tem Kosovo depois, tem depois da guerra do Iraque, a guerra lá no Afeganistão de novo. Então você tem de plano de fundo essa guerra, né? Por poder do petroleiro, sei lá, enfim, e você tem um país-chave que é os Estados Unidos, que está bem longe, né? E que
Aí já vai pra ideologia, aí uns vão falar que eles ganham de qualquer jeito, porque eles vendem arma para todo mundo. Não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero expor aqui. Eu quero expor para vocês que a política atual, a nossa política brasileira atual, ela não se vê enquanto nação. Você tem quem? Você tem um bando de corruptos roubando a gente. Nossa, uma linhagem de corruptos. É uma linhagem, tipo assim, uma dinastia. A dinastia de corruptos. Então, não, mas sabe, seria engraçado se não fosse tão trágico. Mas você tem, presta atenção, não importa se é de direita ou de esquerda, porque você tem um negócio você tem um negócio geral. Você tem gente do centro, da esquerda, da direita, sabe, lucrando em cima de um país que está cadavérico, um país que se sustenta porque é um país continental. Né? Nós pagamos imposto muito caro também. A gente mantém os caras. Os caras sugam o país de uma maneira que você não tem ideia. Hoje a gente não sabe o quanto que foi roubado nos últimos 10 anos. Você não sabe. É uma quantia, sabe, incalculável. E o Brasil não para. O Brasil continua produzindo porque ele se autossustenta, ele se né? E com toda a crise, e nós aqui no Sul, professor, nós somos os últimos a ver essa crise acontecer. Sim. O ano passado eu acho que foi o ápice. O ano passado, pelo menos para mim, na minha área... As grandes metrópoles de São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco ali mais pro centro-oeste, tem mais acesso às informações. Mas ali a crise pegou pesada. Mas aqui no sul do país, principalmente aqui em Joinville, que é uma cidade mega industrializada... Com certeza. A gente está tirando o status quo até de São Paulo. Né? Sim, aí você sente a crise econômica no meado de 2016, né? A minha parte, que é a comunicação, infelizmente, é uma das primeiras partes a serem atingidas, porque, né, não é um produto de primeira necessidade, certo? Eu sei disso. Eu acredito que deveria até ser, porque hoje com a internet nós temos informação por segundos, e tinha que ser um setor super valorizado. Infelizmente não é. Então a gente tem em 2016, meados de 2016, estourando aquilo que já vinha. É aí que eu te falo. Sem querer, de novo, não tô falando aqui de partidos, não tô falando aqui de ideologias, eu tô falando da história. Você tem uma coisa que estourou em 2016, mas que já vinha há um bom tempo, ela vinha sugando o país. É claro que uma hora essa bomba relógio ela ia explodir. E a gente nem sabe ainda, professor, se a gente não vai ter um eco disso nos próximos anos. A gente não sabe nos próximos meses. Às escuras. A gente está às escuras. Para mim, eu posso dizer, no caso aqui da Memorize Vídeo Produções, que a gente começou em 2017 muito longe da crise, muito legal. Fechamos, na verdade, em dezembro de 2016 eu fechei trabalhos para 2017. Ótimo. Aliás, 2017 para 2018. Sim. Eu fechei esse ano, certo? Mas você vê, 2017 inteiro, ele foi um lamento, Você tem um 2017 pavoroso no Brasil. Você tem um 2017 que foi, assim, de sobrevivência. Sim. As empresas, as micro e pequenas empresas tentando sobreviver. Você tem uma mortandade de microempresas gigantesca. Sim. O desemprego estourando a todo tempo, né? Aí você tem um produto interno que é de exportação, que não tem para quem exportar, porque a crise lá fora estava muito pior do que aqui. Muito pior. Somente na Europa, sim. Até parte dos Estados Unidos. Quantos brasileiros, professor, voltaram de Portugal para cá? Eu tive um primo que voltou. Eu vi muitos. Muitos que voltaram. Mas é França. Não, cara, não. Da França, sabe? Europa inteira. Japão, teve gente voltando do Japão. O Velberan, para quem é gamer, o Velberan voltou de lá, cara. O Velberan estava lá no Japão instalado, falando a língua já, dominando a língua, o Velberan, que mora em Curitiba, e voltou. É triste isso, né? Eles construíram uma vida lá nesse outro país. Aí você vê, né? Agora vamos tentar fazer, então, enfim, esse fechamento. Professor, eu não sei, você tá esse ano agora, que ele é professor da Lala, tá, gente? Da minha filha Larissa, do Lala Fala, do Top News Brasil. Ela estava me falando que agora vocês vão começar eles vão começar a aprender algo sobre a Idade Média. O que você já estamos na Idade Média, nós falamos da formação do Sacro Império Romano Germânico, Pedro I Víndio, Carolíngio. Estamos falando sobre a igreja nesse processo, como ela ajudou na transição,
como é um período extremamente violento, Idade Média é muito violento, tanto que as cruzadas vai ser uma solução para mandar esse excedente europeu violento para fora. E também para defender a fé cristã e porque os turcos otomanos aumentam os impostos de peregrinação para lá. E vamos falar também, acabamos de falar do Islã, formação do Islã, até tocamos no assunto hoje, porque é interessante falar, e hoje nós vemos o Islã crescendo cada vez mais. Lembra que há 10 anos falava, daqui a 50 anos a Europa vai ser islamizada. Hoje nem precisa dizer nada, né? Realmente. É que você tem, eles têm uma ideologia de vida, né, já de séculos, né, de séculos. Século VII. E você vê que é um grupo, como é que eu vou dizer? É uma família que ela espalha, mas ela continua, ela se mantém unida, né? É como os hebreus lá, né? Na diáspora lá. Sim, nas diásporas, né? Que eles sofreram horrores, né? Sim, e depois, quando todo mundo achou... Foi bom falar nisso, porque aí você tem, por exemplo, lá o ditador máximo, né? O grande ditador de todos os tempos lá, matando o judeu à riveria, né? Acho que Mussolini também andou fazendo alguma coisa assim também. Todos fizeram, na verdade. E aí, de repente, você tem quando você tem realmente Israel começando a virar um estado, começa a brotar judeu Pra caramba. que não deixa de ser hebreu. Com certeza. É uma parte dos judeus. Quando eles dizem assim, voltem para casa, você tem uma nação inteira, sabe? E isso não deixa de ser, para quem é cristão, isso não deixa de ser também, né, um reforço bíblico, porque na Bíblia diz que realmente as tribos iam se reunir. Hoje, obviamente que por miscigenação, fica difícil você ter um sangue 100%, né? Você tem, que nem no Brasil... As 10 tribos é mais difícil, mas os judeus, eles conservam um pouco mais. Porque... Eles são mais misóginos, assim. Sim, eles têm aquela questão, né, São os ortodoxos, né? Os judeus que são... Porque o judeu é da mãe. Se a sua mãe é judia, você é judeu. Se seu pai é judeu, você não é judeu, porque o sangue é o sangue da mãe que determina. É diferente. É diferente. Pois é. Professor, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você fizesse agora, a sua maneira, uma comparativa para a gente, só para a gente ter uma noção do que foi, né, a Roma como um todo, quando ela resolve virar aquele poder bélico, né, e como que acaba esse poderio, porque foi, eu acho que dos últimos impérios foi... Dos maiores, contribuiu muito para a civilização. Cara... Se você falar em romanos, você começa... tem até uma sobra para Portugal, porque, né, no finalzinho lá, pegando lá em cima na Península Ibérica. Pela Espanha, lá em cima. Isso, sim. Eles chegam até ali o porto portugalês ali. O condado de Portugal. Então você me conta pra gente aí como que se deu um geral, né, pra gente não esticar muito, mas como que se deu, como que isso de repente acaba, isso vira né? Hoje é histórico só. Hoje é histórico e assim, é algo a se lembrar porque está bem mais perto da gente, né? Dos impérios. Né? A gente ainda vive um pouco disso ainda. Assim, o Império Romano foi um dos maiores impérios que o mundo já conheceu, começa com Roma, cidade eterna, passa pela dominação etrusca no período da monarquia, depois o último imperador etrusco, que eu não lembro agora, ele é deposto pelos patrícios, que são a elite romana. Aí a república já começa a questão da organização do melhor exército do mundo. Eles tomam Cartago nas 3 guerras púnicas e aí eles vão expandindo. Eles saem ali da Península Itálica, chegam ali na África, no norte da África. E eles devoravam as religiões, né? Sim, assim, mais que eles respeitassem, mais que eles dessem cidadania aos outros povos, a religião deles também era exportada. Mas ainda eram os gregos que eles obrigavam as pessoas a ter fazer todos os ritos gregos. Sim. E Roma vai crescendo com isso, porque Roma tem um diferencial, Roma tem as estradas, Roma tem os aquedutos, Roma tem a democracia começa em Atenas, Roma é expandida, você tem um tribuno da plebe, que é o representante do povo, Roma tem uma tecnologia absurda, o melhor exército do mundo, e aí e Roma vai assimilando esses povos e dando cidadania, né? E para tu ver um exemplo de Cartago, eles destroem toda Cartago, que era uma magnífica cidade ali no norte da África. Por quê? Porque nada pode se pôr a Roma. E aí chega a parte do Império com
com a formação lá do primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, primeiro triunvirato com Júlio César, Crasso, Pompeu, depois Júlio César, que já queria ser Alexandre o Grande há muito tempo, ele atravessa o Lago do Rubicão, que é o Lago Rubicão, que é o meio que o afluente que separa para chegar em Roma, ele marcha sobre Roma quando era proibido, e aí vem o Império com o sobrinho dele, e aí o Império se expande, aí vem a Era Cristã, né? O que acontece com Roma, na verdade, fica tão grande que no final do século IV, né, com Teodósio, fica logisticamente... ela fica grande demais, cara, chega até a Índia. Então, e o bacana dessa história de Roma é que Roma vai assimilando as características desses povos. Até a igreja, tu vê na divisão do cisma da igreja católica e igreja ortodoxa, é porque a igreja ortodoxa, ela vai assumir característica daquela cultura. Sim. E assim, o rito ortodoxo é em grego, o rito católico é em latim. Ou seja, e o que acontece? A logística que é o grande sonho até hoje deles voltarem, né? Sim, porque não se batem muito, porque o patriarca e o papa são as maiores autoridades. E aí o que acontece? A igreja também é um peso para Roma, tá? A igreja é um peso. Quando Constantino vai lá em 325, com o credo de Nicéia, porque a igreja recebe muitas terras do Império, a igreja tem parte do orçamento de Roma vai para a igreja, mas aí acontece, o Império torna-se grande, o Constantino com Ésto de Tessalônica, Ésto de Tessalônica, ele... O nome agora cabeça assim não lembro, mas através de um édito que ele faz, ele dá liberdade aos cristãos, cria a igreja católica, né? Cria não, digamos que ele... a igreja católica, categoricamente falando. Isso vai piorando a situação, vai dilacerando mais. O que acontece no final de contas, lá no século V, é que tem no norte os bárbaros germânicos. Desculpa, professor, mas foi uma grande jogada, na verdade. Porque aí ele se alinha a futuros, quem sabe, inimigos. Aí com certeza, porque o Império está em crise. Sim. O cristão é que nem barata. Sim. Quanto mais você mata, mais aparece. Não, e tinha um problema grave. O cristão não tinha problema com morte. Ele morria de boa. O sonho do cristão era ser morte. Então ele morria. Então acho que foi estratégico demais do Constantino, mesmo que a bandeira é cristã, e aí ele já tinha uma certa empatia com os cristãos. E o que acontece depois é que muda. Com Teodósio, com Constantino, você pode ser cristão, de boa, ninguém vai te perseguir. Com Teodósio, o Edito, que eu não lembro também o nome agora, ele torna o cristianismo religião de Estado. Agora, quem não é cristão, já vai sofrer aquilo que os cristãos sofriam. Sim. E aí, com isso... Os cristãos eles passam de perseguidos a perseguidores. Exatamente. O que acontece depois é que o próprio Teodósio divide o Império, né? Divide o Império em dois, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Roma Ocidental vai cair pelos bárbaros germânicos, porque não tem mais como conquistar novas terras, não tem mais como conseguir mais escravos. Sim. As pessoas saem dos seres humanos e vão para os campos, que é o proto-feudalismo que vai acontecendo. E aí o que acontece? Não tem. E Roma comete um erro também, que é fazer o pacto com o diabo, quando eles contratam bárbaros como para entrar nas fileiras de Roma. Sim. E aí os caras já aprendem as técnicas dos romanos, sabe como é que os caras atacam, e no final o que vai acontecer? Os próprios bárbaros que eles se chamaram para enfrentar outros bárbaros vão ser os motivos que vai levar à queda. Aí eu lembro de um negócio que meu pai diz sempre. Meu pai tá morando lá longe, mas ele sempre fala assim, Leno, quem quer muito não quer nada. É isso aí, e perde tudo. Perde tudo. Quem quer muito acaba sem nada, entendeu? Tem que escolher aquilo que você pode carregar. Perfeito. E aí, 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, é deposto. E acabou Roma Ocidental. A Roma Oriental torna-se o Império Bizantino, por causa do Imperador Bizâncio. Ela floresce e só vai cair em 1453 depois de Cristo, que aí acaba a Idade Média. Então, queda do Império Romano do Ocidente, Idade Média, início da Idade Média. Queda do Império Romano do Oriente, Idade Moderna. Deixa eu fazer um adendo aqui, que eu me lembrei de uma coisa muito engraçada. Estava falando de Moisés, então Moisés entrega para Josué, e aí Josué, na verdade, é uma coisa engraçada, que ele tinha uma vantagem, né? Porque se você for levar o pé da letra, Deus dizia para ele, tu vai lá que tu vai vencer, tu faz assim, tu vence, tu vai lá, tu vence, tu vai lá, tu vence. Vocês vão dominar toda ali a região de onde vem a Canaã, o Canaã, onde vem a Canaã. Eles tomam tudo, todo vai do Rio do Jordão. Sim, tudo. É para distribuir lá as tribos. Mas aí é engraçado, porque eles vão dominando. Lê a Bíblia que você vai achar lá, eu só não lembro o capítulo. Mas eles assim,
Depois de Josué, né? Os próximos ali ainda foram lutando. Não, eles foram lutando ainda mais um pouco ainda. Sim. Para distribuição de terras, né? Sim, sim. Aí a Bíblia diz assim: eles dominaram todos os povos daquela região, menos. Aí fala o nome de uma tribo lá, porque tinham carros de ferro. Eles tinham carros de ferro, então lá eles não dominaram. Por que eu digo isso? Porque a tecnologia ela vai mudando, certo? Certeza. Ela vai mudando. Isso que a gente fala de que Moisés e Josué fizeram, não foi em um ano, não foi em 2 anos. Isso foi muitos e muitos e muitos anos. Você tem que lembrar que eles ficaram 40 anos no deserto. Caminhando esse círculo. Mas aí o cara fala, mas por que Deus fez isso, tal, não sei o que lá. Tá, eu posso dizer pra você, e se não fosse Deus? E se fosse uma estratégia militar? Porque em 40 anos, quantas gerações nascem? Nossa, 2 gerações, cada 20 anos 2 gerações. Então, mas não, ainda assim, você tem lá pelo menos de 2 gerações, mas você vai ter quase que um triplo. Sim. Você triplica o seu exército. Praticamente, com certeza. Entendeu? Então, não deixa de ser também uma estratégia militar. Com certeza. Mesmo assim, mesmo a Babilônia, que era intransponível, eles transpõem. Tomaram uma noite. Tomaram uma noite. Então você veja bem, quando eles chegam lá no finalzinho já, onde já a maioria das tribos já estão assentadas, né? Eles desistem. A Bíblia diz que eles só não vencem, eles só não brigam com um povo lá porque tinham carros de ferro. Agora você pega esse carros de ferro e joga na Roma. É a mesma coisa, né? Você disse ali, o Império Bizantino, né? Ele foi, só que a tecnologia ela também vai mudando. Com certeza. Os povos, eles vão aprender. O ser humano ele é evolutivo, não só geneticamente, ele é evolutivo em tudo, ele evolui em tudo. Basta você ver que por isso existe treinamento. Você não sabe uma coisa, então você começa a treinar, você começa a ficar bom. Aprende. Daqui a pouco você tá melhor do que o teu professor, do que o teu mestre. Vencer os romanos nas fileiras de Roma. Então, porque eles aprenderam. E aí o ser humano é assim, cara. Ele aprende, aí ele dá uma melhorada. Aí ele passa pra frente. Aí o filho dele pega aquilo ali e dá mais uma melhorada. E aí você tem o homem da pré-história lá, juntando pedrinha pra contar os bichinhos que ele tinha. E hoje você tem um computador. Você entendeu? Que faz uma contabilidade. Incrível, né? Incrível. Desde a década de 40 tinha um computador enorme que já fazia cálculos. Gente, eu espero que vocês tenham entendido aí essas analogias que a gente fez aqui. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é centro, se você é liberal, libertário, não importa. Importa que a gente estava mostrando para você fazer uma análise, parar para pensar, né? E se por um lado o Brasil é bom porque não tem guerra, né? Graças a Deus a gente não tem guerra aqui, né? Mas não deixa de morrer gente todo dia na violência urbana, no trânsito, na violência urbana. Sim. Mas você tem essa falta ideológica enquanto nação, né? Você pega os Estados Unidos de um lado, o Brasil do outro, você vê que os Estados Unidos sempre pensou enquanto nação. E o Brasil talvez tenha assim que sai do Império para a República, talvez ali naquele momento e os momentos seguintes, tenha sim pensado como nação. Do segundo reinado em diante vai se desenvolvendo, né? Mas é só mesmo na era Vargas, com a Revolução de 30, nós temos uma nação brasileira. Mas o que eu quero dizer pra ti é que isso não perdurou, isso não teve uma constância, porque hoje você não tem grandes nomes pra você falar, não, sabe? A gente tem aí os corruptos, mas tem fulano. Aí você, claro, você vai defender o teu pelo seu partidarismo, pela sua ideologia. Sim. Agora, um nome que todo brasileiro diga assim, esse aqui é o cara, não tem. Pode ser que tenha nos próximos anos, pode ser que tenha. Mas, cara, quantos nomes, só da gente falar, Ramsés II, vamos lá, César, o rei Davi, foi o grande rei, do povo hebreu. Aí a gente é obrigado a falar também de Salomão, também. Que foi o homem segundo Deus, mais justo na época. Então, você tem grandes nomes, o próprio Getúlio, né? Caramba, você tem grandes nomes, cara. Você tem Evita Peron, sabe, agora mais perto. Você tem o presidente Kennedy, que naquele curto espaço de tempo foi de um pensamento, foi de uma união, foi um cara que foi um cara brilhante. Sim, ele foi um cara brilhante, certo? Aí
os nomes eles vão ficando escassos, sabe? Aí você chega agora em 2018, não tem nenhum grande nome. Mandela, que até pouco tempo, né, acho que ainda é vivo, não sei. Ele faleceu. Ele faleceu. E pronto, entendeu? Se tinha Mandela até esse tempo aí, né? E é isso, cara, e é isso. E esse bate-papo aqui é para talvez você pensar assim, poxa, tá faltando, a gente tem que buscar, a gente tem que procurar, a gente tem que ensinar os nossos filhos para quem sabe no futuro eles serem esse grande nome, né? Professor, quero te agradecer, tá bom? Eu que te agradeço, foi um prazer. Transcendemos a esquerda e a esquerda e a direita, transcendemos as coisas superficiais que estão aí na web, né? O que nós falamos hoje é de tão grande importância analisar esses grandes impérios, o padrão que eles seguiram para serem grandes. Infelizmente, hoje, como você falou, não temos referência. Tirando Vargas, tiramos o Pedro I, que foi um grande estadista, até o segundo, também José Bonifácio, nós não temos grandes referências. A gente vai perdendo, né? Perdendo. Por que eu não falo, por que eu não posso falar de ideologia? Eu sou filho de militar, então o regime militar, eu passei por ele, foi uma época na minha cidade, foi uma época de paz. Ah, mas não podia fazer teatro. Eu fiz 5 anos de teatro na escola. Eu fui 5 anos líder teatral na escola, não tinha problema nenhum. Sabe, a gente fazia peças teatrais, embora a gente pegasse mais por humor, mas o que eu quero dizer? Não posso pegar por ideologia. Porque se eu falar aqui, Figueiredo foi um grande presidente, aí a galera vai me matar aí nos comentários. Você entendeu? Figueiredo, quando entregou... a força. Sim. Quando Figueiredo entregou o país, ele falou para a nação, e eu assisti, aonde o Brasil estava exportando centenas de aviões Tucano, certo? Centenas. Ele saiu e falou, o lucro da venda desses aviões é para o nosso próximo presidente eleito. Sabe? Eu vou dizer que ele foi grande, eu não citei ele aqui, eu estou só falando que eu poderia citar alguns presidentes militares. Não faço isso, porque aí também eu já vou estar buscando uma ideologia. Sim. Uma ideologia. Você entendeu? Eu acho que a ideia de transcender é muito melhor. Muito melhor. Eu acho muito melhor. Muito melhor. Você tirar a história do passado para você pensar aqui no presente e construir um futuro. Tá bom? Olha, cara, um grande abraço para você. Eu que agradeço. Vai ter mais vídeo aqui no canal, tá bom? Talvez. Conte comigo sempre. Talvez sempre. No canal dele, tá bom? Eu fiz 2 desafios aqui, ele aceitou, tá? Já adianto para vocês aí que ele vai disputar aí na semana. Nos próximos dias aí vai pro ar uma disputa de dominó. Com 2 câmeras, tá bom, gente? Com 2 câmeras aí, desafiando o professor Flávio, que na verdade é do canal Flávio Harley Games. Exatamente. Tá bom? Vai estar aqui na descrição para vocês assistir lá. Lá você fala de história também, não? Fala um pouco de história. Como é um canal voltado para games, eu gosto de colocar um pouco essas discussões. Querendo ou não, a gente no YouTube, a gente como produtor de conteúdo, a gente tem uma voz. Então eu vou dizer para ti, não sei se você já jogou, joga Assassin's Creed, agora não me lembro, pena que o Kisley não tá aqui. Eu sou louco Mas eu acho que é o 3, porque o 3 que fala de Roma, que acontece em Roma, não é? Tem um que acontece em Roma. O primeiro é nas Cruzadas, o segundo é na período Idade Moderna, ali da época... Aí tem um balde de até chegar no 3. Tem um monte, aí, o 3 é nos Estados Unidos, na Revolução Americana. Tá. Não, então o é 4 antes. é na Idade Moderna, o cara é um piratão. Não, é antes. Tem um lá que acontece lá, que até no começo, todos os monumentos italianos, romanos, tem lá. Tem. Todos os lugares históricos, as termas de Caracalla, tem tudo, cara, é perfeito. É o 2 e o Brotherhood. Então eu vou te desafiar aqui no ar para você fazer uma série e aí você passar a parte histórica para... Perfeito, que eu adoro assistir vídeo. Tá bom, galera? Olha, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Olha, esse foi o quadro Fala Com, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Dá um tchau lá, professor. Tchau, pessoal. Muito obrigado, hein? Me sinto privilegiado. Valeu.